Palavra de Deus. Estamos iniciando hoje algo que vai ser tremendo para as nossas vidas. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus em cima do livro de Romanos. Nós vamos procurar aqui de uma maneira simples, mas mais profunda, nós estarmos aqui ministrando a palavra de Deus para transformar a sua vida com esse tema, uma vida extraordinária. Amém? E hoje, daqui a pouquinho, nós também teremos Santa Ceia do Senhor no culto de hoje, como todas as terças-feiras, que é o primeiro domingo do mês. Nós sempre servimos a ceia também na terça-feira à noite, na primeira terça-feira do mês, ok? Então daqui a pouco nós vamos estar tomando a ceia. Você que está na sua casa nos acompanhando, fique à vontade, separe o seu caderno, separe a sua Bíblia, porque hoje nós estamos iniciando ministrações que podem transformar a sua vida. E eu creio que você quer transformação na sua vida. Quem quer transformação na vida? Aí dá um glória a Deus. Eu quero ver também a minha vida cada dia mais e mais transformada. E eu vou dizer para você que talvez de todas as ministrações que a gente sempre ministra, essas ministrações que nós vamos iniciar são ministrações desafiadoras. É para pessoas que realmente querem habitar nos céus. Pessoas que realmente querem estar com Deus. Pessoas que querem realmente tomar posse do que é ser filho de Deus. E igreja tem tudo a ver com isso. Talvez a sua mente, na correria da sua vida, tenha uma mente muito idólatra, entendendo que Deus vai ser do jeito que você quer. E deixa eu te dizer uma coisa, conforme Paulo nos ensinou, pregando no Areópago, Deus ele não precisa nem de mim, nem precisa de você, para ele existir. Então você não vai formar Deus. Muito pelo contrário, ele é que formou todas as coisas com propósitos. Tudo é bem designado, diz a palavra de Deus lá em Gênesis, que quando ele formou todas as coisas, ele disse que era bom. Tudo que Deus fez, ele olhou e disse, é bom. Satisfez o coração de Deus. Então Deus tem um propósito desde o princípio, e é esse evangelho que eu quero iniciar a pregação para você. Talvez você foi evangelizado da maneira errada e você vai ficar muito assustado quando eu te mostrar a verdade do evangelho. Talvez você olhe para a sua vida e veja que tem muita coisa que não vai para frente. Eu vou te mostrar dentro do evangelho por que você não vai para frente nos seus sentimentos, por que você não vai para frente na sua vida espiritual e por que você não anda em paz, você não tem paz na sua vida. Vou mostrar tudo isso dentro da palavra de Deus, só que não somente vamos fazer um diagnóstico mostrando quais são os problemas, nós vamos mostrar também, diante do diagnóstico, qual é o remédio que nós precisamos para a nossa vida. Isso é importante, a igreja é isso. Deus ele faz assim com a gente. Ele mesmo cura, ele mesmo faz a ferida e ele mesmo sara. Tem momentos na sua vida que ele precisa arrancar essas casquinhas aí. Eu me lembro na minha adolescência que eu fui abrir uma panela de feijão e não sabia como abrir a panela de feijão. Coloquei só um pouquinho debaixo d'água e abri ela com tudo. Ela explodiu em mim. E graças a Deus não aconteceu nada mais grave ainda, mas caiu água quente no peito, no braço, e eu fui para o hospital, pastor. Mas doía arrancar aquela pele morta, hein? Só que eu tinha também alguns outros machucados. Qual é o menino que não tem uns machucados na perna na sua adolescência, né? E aí a mulher falou, não, vamos dar um tapa geral já. Mas eu chorava. Mas ela tirava aquela casquinha que eu achava que estava bom e na verdade não estava cicatrizando direito. Começou a arrancar a pele morta. Isso doía demais, de chorar. Mas foi bom para mim, porque depois veio uma nova pele. Depois essas feridas foram saradas. E hoje estou muito bem, graças a Deus, né? E assim como fiquei bem logo depois de um tempo na minha adolescência também. Assim é a palavra de Deus. É como um bisturi que vem, abre a gente e mostra que a gente não está bem. Mostra que você não está bem. Por isso que é um culto que é um desafio. Porque tem pessoas que preferem ficar doentes do que buscar cura, né? Pessoas que preferem continuar a vida do jeito que está. E eu vou dizer uma coisa para você. Oração não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a palavra de Deus. Se você quer libertação, é a palavra de Deus. Se você quer cura para a sua vida, é a palavra de Deus. A oração te fortalece, mas a palavra de Deus é o que traz cura para você. O que te liberta, Jesus mesmo nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade de quem você é, a verdade de quem Deus é. Isso é muito importante
para nós. Amém? Abre a sua Bíblia comigo. No livro, na carta, na epístola de Paulo aos Romanos. E eu quero desafiar vocês a não perderem uma ministração sequer. E sempre anotando, você que na nossa igreja já está acostumado com o meu jeitão de ser, trazer caderno, trazer uma canetinha, anotar, porque isso vai mudar a sua vida lá na frente. Amém? Já vai mudando. Se você, a Bíblia diz que não é só de ouvir, né? E ser ouvinte esquecido. É de ouvir e praticar aquilo que nós ouvimos. Acho que o grande problema, se você não anota uma pregação, você esquece dela. Você esquece na caminhada. Agora, se você tem ela anotada, você vai poder sempre estar revendo aquilo que você ouviu. Então, convido você, peço para vocês, por favor, não andem para lá e para cá, não se distraiam, dê total atenção que é o momento do pão para a tua vida, antes de nós tomarmos a Santa Ceia do Senhor. Amém? Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus, só para ficar maior o que eu vou ler hoje. Prefácio e saudação. Paulo, vírgula. Essa é a pregação de hoje. Mas por que essa é a pregação de hoje? Porque tem muita coisa para a gente arrancar daqui. Fiz algumas anotações para nós podermos dar início a essas reflexões que nós vamos ter. E eu creio que todos nós, todo ser humano, tem 4 pilares na sua vida para caminhar e ser feliz. Quem quer ser feliz aí? Todo mundo quer ser feliz. Mas tem 4 pilares, se você não estiver bem alicerçado neles, esquece, sua vida não vai para frente. Primeira coisa, primeiro pilar que você tem que estar alicerçado, você precisa ter paz com Deus. Diga assim, primeiro, eu preciso ter paz com Deus. E eu não sei se você sabia, mas eu quero avisar para você. Só existe uma maneira de você ter paz com Deus. Amém? Você pode querer sair da igreja, você pode querer ir para outra religião, você pode querer ir para qualquer outro lugar, isso não vai resolver o seu problema. Só existe uma maneira de você ter paz com Deus. E o que nós vamos aprender durante essas ministrações que faremos de terça-feira é como alcançar essa paz. E eu vou mostrar esses 4 pontos que nós vamos trabalhar no decorrer das mensagens. Nós vamos mostrar aqui dentro da palavra de Romanos que tudo isso é uma realidade. Primeiro, paz com Deus. Como é que eu faço para ter paz com Deus? Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que todo ser humano, Deus está irado com ele. Por quê? Porque o pecado de Adão não foi cobrado ainda. O que aconteceu, as consequências do pecado de Adão aconteceram. Mas a cobrança do pecado de Adão não foi cobrada ainda. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se ela não foi cobrada ainda, existe uma dívida com Deus. E a gente vai trabalhar isso. Mas existe só uma maneira de você ficar em paz com Deus e essa dívida ser paga. E essa dívida foi paga através de Jesus Cristo. Então, por isso que qualquer pessoa que não tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é uma pessoa que Deus está irado com ela e ele está em dívida com Deus. Apóstolo, e quem tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Não é falar do nome de Jesus. É você tê-lo como único e suficiente Salvador. Você entregar sua vida e receber o sacrifício dele na tua vida te faz ter paz com Deus. Paulo vai trabalhar esse assunto e um trecho que nós ainda vamos chegar lá, mas eu quero dar de referência para você. É Romanos capítulo de número 5. Abre aí comigo e lê aí, por favor.
Romanos capítulo 5, primeiro versículo, diz assim, ó: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, se você não tiver Jesus como o teu único Salvador e Senhor da sua vida, você não vai estar em paz com Deus. Então tem muita gente enganada que pode pensar que está em paz, mas ela não está em paz. Por quê? Porque ela tem uma dívida com Deus e Deus vai cobrá-la. Primeiro ponto é paz com Deus. Já vimos aqui como é que faz para nós termos essa paz com Deus. Segundo ponto é nós termos paz consigo mesmo. Amém? Porque a paz com Deus também vai trazer paz com você mesmo. Você vai estar em paz com você. Apóstolo, mas tem em Romanos também? Tem em Romanos também. Abre lá em capítulo de número 7. Romanos capítulo 7. E versículo de número 22. Porque mesmo estando em paz com Deus e sendo salvo em Cristo Jesus, nós falhamos. Nós nos entristecemos com as coisas na vida. Natural. Natural, que a gente ainda está neste corpo. Agora, o que faz com que nós não tenhamos paz conosco mesmo? Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da história de Martinho Lutero. Não sei se você já ouviu falar. Mas Martinho Lutero, ele era um homem que não tinha paz com ele mesmo. Mesmo sendo um monge, trancado dentro de um monastério, ele não tinha paz com ele. Porque todas as vezes que ele ia orar, ele entendia que ele tinha que fazer alguma coisa para deixar Deus em paz e satisfeito com ele. Como ele entendia que ele não conseguia, ele se autoflagelava. Então ele vivia sempre atormentado e pessoas diziam até que ele tinha uma certa esquizofrenia. E ele, por várias vezes, se trancava num quarto, se chicoteava e chorava e se derramava diante de Deus e falava da sua pecaminosidade, mas ele não conseguia ficar em paz. Até que ele se encontrou com a graça. Aí ele entendeu que não é por causa dele que ele vai ter acesso até Deus. Não é por causa das obras que ele faz que ele vai ser salvo. E aí ele começou a desfrutar da graça. Aí ele começou a ficar em paz com ele mesmo. Porque eu também gostaria de, no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu fui batizado nas águas, eu gostaria que Deus tivesse me levado e resolveu já o problema. Estou ali resolvidinho, estou alinhadinho com Deus, mas Deus não fez isso. E por ele não ter feito isso, nós continuamos nesta terra e muitas vezes nós falhamos. Quem já falhou? Quem já sentiu o peso do seu pecado, sentiu o peso da sua falha? Todos nós. Isso vai nos fazer ficar sem paz conosco mesmo. Agora, quando nós estamos em paz com Deus, sabemos o motivo pelo qual nós estamos em paz com Deus. Por causa de Jesus Cristo. Não é por causa nossa, é por causa de Jesus. Sabendo que é por causa de Jesus, eu vou saber lidar com as minhas dificuldades interiores. Quando eu falho, eu sei que a graça está disponível para mim. Não que eu vou viver falhando deliberadamente, entendendo que a graça está disponível. Não, eu luto, mas mesmo nessa luta, quando eu enfraqueço, quando eu falho, eu tenho um advogado diante de Deus. Esse advogado é Jesus Cristo. Amém? Isso me faz ficar em paz comigo mesmo. Como é que Paulo diz sobre esse ficar em paz consigo mesmo? Ele diz assim, ó. Eu estou precisando fazer um outro óculos, hein? Porque no tocante ao homem interior, ou seja, quem nós somos por dentro, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei,
que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A gente vai trabalhar isso mais à frente, mas ele começa a conectar dentro dele que ele tem um desejo de fazer o bem. E o bem que ele tem vontade de fazer, muitas vezes ele não consegue fazer. Se você, irmão, só tem o desejo de fazer o mal e não tem o desejo de fazer o bem, você precisa rever seus conceitos, se você se tornou cristão e se você verdadeiramente se converteu. Porque se converter a valores, aos valores da palavra de Deus. Então, se você não luta, não sente essa luta interior dentro de você, para você viver no pecado é normal, para você fazer as coisas contrárias à palavra de Deus é normal e não te causa peso nenhum, você precisa rever os seus conceitos do que é a salvação. Amém? Por isso vai te roubar a paz. Você falhar, você não sabe desfrutar da graça, não sabe o que ela significa, não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é graça de Deus, não sabe aonde a graça está firmada, logo você vai viver atormentado por você mesmo pelas suas falhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outra coisa também, se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz comigo, eu vou ter paz com as pessoas. Então, paz com Deus, paz comigo, paz com as pessoas e paz com a vida. Porque a vida não se resume somente a pessoas, existem outras coisas na vida. Romanos também trata isso. E eu quero mostrar para você. Romanos, abre aí comigo, por favor. Capítulo de número 12. Romanos 12. Nós vamos ler do versículo 9 em diante. Presta atenção como ele fala, já começa logo de cara falando de amor. De amar pessoas, amar lugares, amar ambientes, amar a vida. Talvez você não tenha amor pela vida, você não ama a vida. Quem não ama a si mesmo não consegue amar pessoas. E quem não ama pessoas não ama ambientes. Ela quer os ambientes destruídos, porque ela tem problemas interiores, ela não está em paz com ela mesma. E diz assim, vamos ler. O amor seja sem hipocrisia, ou seja, sem fingimento. Seja algo verdadeiro. Não vou nem trabalhar hoje que é o amor. Mas o amor ele não pode ser um amor hipócrita, um amor mentiroso. Olha só o que ele continua dizendo, porque ele está falando de ambiente. E ele vai automaticamente juntar ambiente e pessoas. Talvez você pense assim, eu não vou na igreja por causa das pessoas. Você é uma pessoa. Já começa por aí. Então, pessoas talvez pensem que não vem na igreja por causa de você também. Então, não culpe os outros. Olhe para si mesmo. Só que você também vive numa família. E na sua família tem o quê? Pessoas. Não tem pessoas? Pessoas que você ama muito, outras que você ama menos, umas que você se dá muito bem, outras que você não se dá tão bem assim, mas Romanos vai alinhar você até o ambiente que você vive. Quando você se alinha com Deus, você tem paz, você coloca a paz dentro de você e o ambiente à sua volta vai ter que ficar em paz também, não tem jeito. Amém? Olha só o que ele diz. Amai-vos cordialmente, vou ler de novo aqui. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor de irmãos, amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Parece que Paulo está sendo um megafone de Cristo, né?
O que Cristo fala de amar os seus inimigos, agora Paulo está reverberando para uma vida de paz à sua volta. Não sei se você já sentiu isso. Já teve em briga com alguém e você consegue fazer as pazes? Dentro de você não dá um sentimento gostoso dentro da gente? Pelo menos eu já vivi isso. Fica gostoso, né? A pessoa que não olha na sua cara, a pessoa não conversa com você e de repente traz aquela paz de você pelo menos poder dizer assim, a gente consegue conviver, a gente consegue estar junto, a gente consegue estar num momento familiar, a gente consegue estar dentro de casa, a gente consegue estar dentro de uma igreja, a gente consegue estar dentro do emprego. É muito bom, porque parece que o sorriso de Deus abre nos céus e a alegria desce no nosso coração. Como diz a palavra de Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque alegra o coração de Deus e Ele ordena a bênção que começa na cabeça do sacerdote e vai descendo por todo o corpo, trazendo cura, trazendo unção sobre o corpo de Cristo. Amém? É bíblico, não é poético, é bíblico. É fácil? Não. O pastor Vitor estava pregando aqui, né, no domingo retrasado, né, pastor? E a gente cantou aquele louvor Corpo e Família. É um louvor muito bonito e antigo, mas é a coisa mais difícil. Você conseguir viver em família cristã e dizer, eu preciso de você, irmão. Nós somos corpo para andar ajustados, unidos. E a gente vê que não é fácil, não é moído, é moído. No cristianismo, o grande X da questão é isso, não é conhecimento, é prática. E no conhecimento não é difícil. O difícil é a prática daquilo que nós conhecemos. Amém? Talvez você olhe e fale assim, nossa, ser cristão é moído. Mas não é por causa da gente. É por causa do referencial. E depois diz que segue a Cristo, e depois diz que ama a Cristo, depois diz que é cristão, porque o padrão é alto, o padrão é Jesus Cristo. A religião que está firmada na própria pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o referencial, ele é a base, ele é a estrutura do nosso crescimento como casa espiritual. Amém? Ele diz o seguinte, versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendentes com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sabe que as pessoas dizem assim, mas eu sou bom demais. Gente, desculpa, mas não é por nada não, sou bom. Eu sou bonzinho. Sabe, coraçãozinho nos olhos. Sabe, aquelas coisinhas lindas. Não faça isso com você mesmo. Se alguém vai reconhecer alguma coisa, seja outra pessoa, que sejam outros lábios que te louvem, não o seu mesmo. Porque a humildade não está em dizer que você é bom. A humildade está em dizer que você é menos do que seu irmão, e o seu irmão é que te exalta. As pessoas é que te olham e falam, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma pessoa diferenciada de outras pessoas. Os lábios não fica muito legal, porque o inimigo acaba usando isso também. Diz assim, versículo 17, se alguém te fizer o mal, você faz o que com ele? O mal também? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de quem? De vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Dá para entender por que muita gente não gosta de pregar Romanos? Porque tira você e eu do conforto. Tira a gente do pedestal. O Evangelho coloca a gente no lugar que nós devemos estar. Nós precisamos entender essa realidade. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja,
Mas as pessoas não se amam, as pessoas não se perdoam, as pessoas se odeiam, as pessoas querem o mal uma da outra. As igrejas muitas vezes, ao invés de serem igrejas, se tornaram competições e empresas. Pastores, ao invés de amar os seus membros e amar a palavra de Deus, acabam amando a si mesmo e levantando seus impérios, ao invés de olhar para as pessoas e ver que são almas preciosas e são ovelhas do Senhor. E na verdade todos nós, sejamos pastores, apóstolos, bispos ou não, nós somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus. E isso é ruim de pregar para gente que não quer ir para o céu. Não, mas eu quero ir para o céu. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você não quer Deus na tua vida aqui, por que você acha que Deus tem que querer você lá? Você não quer Deus na sua vida e você não quer do jeito dele. Você quer do seu jeito. Deus, ele não é um ídolo. Qual a diferença de Deus se nós o adoramos e gente que adora o ídolo? Porque o ídolo é conforme a sua vontade. Deus é conforme a vontade dele. Você não molda Deus, você que tem que ser moldado por Deus. E às vezes as lutas que você passa, as dificuldades que Deus te coloca é para moldar o seu caráter, para moldar a sua vida. Começa a ser moldado mais rápido por Deus e mais rápido ele te arranca do deserto como uma pessoa aprovada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pode dar glória a Deus, viu, gente? Porque Deus não desistiu da gente. Você está aqui hoje, Deus está falando com você, Deus está falando comigo, Deus está mudando o meu coração, está me trazendo à memória coisas que podem me dar esperança e transformar a minha vida. Essa é a importância da palavra de Deus. Talvez nós nos alegremos da pior maneira possível. Nos alegramos quando nós vemos as pessoas alegres. Isso é bom também, mas isso não pode ser a nossa motivação. A maior motivação na pregação de uma palavra não é o quanto as pessoas dão glória, nem quanto a igreja se manifesta, mas o quanto o poder dessa palavra que saiu do altar transforma as vidas. Isso sim faz diferença. Amém? Então nós vimos aqui que paz com Deus, automaticamente, eu estou falando tudo verdadeiro, tá? Não estou falando fictício. Fictício é coisa adaptada, não dá muito certo. Mas a verdade de um encontro com Deus, através de Cristo, é que você vai ter paz com Ele. Depois você vai ter paz com você mesmo. Você não vai viver condenado. Todo momento, às vezes, já viu pessoas, não sei se você faz parte desse grupo, que ela acorda cedinho e diz, estou salvo. À noite ela diz, estou condenada. Nessa semana eu fiz jejum. Essa semana eu ajudei o velhinho a atravessar a rua. Essa semana o apóstolo falou que era para trazer o alimento lá para Val de Jabó, que eu trouxe. Ele falou que ia ajudar a levar para as crianças leitinho. Eu também trouxe, então eu estou bem. Aí quando chega amanhã, na quarta-feira, e aí você falhou. De alguma maneira falhou e a gente vai entender o que é falha. Talvez você está pensando em coisa grande. Então fica nessa coisa grande que depois eu te mostro as coisas pequenas. Mas talvez você foi lá e caiu, pecou. Aí você fala, puxa, Deus devia ter me levado ontem, porque hoje eu não vou mais para o céu. É uma pessoa que vai viver atormentada. Porque ainda que você entenda que você não falhou, eu te mostro dentro da Bíblia que existem falhas no ser humano. Jesus mesmo nos ensinou que antes sequer de que nós falemos, venhamos agir em alguma coisa, os nossos pensamentos nos condenam. As nossas palavras, elas se tornam armas para depois nos levar à condenação no dia do juízo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então nós teremos paz com Deus, paz conosco. Aí automaticamente, como eu olho para o pastor Vitor e vejo que ele não deve nada para mim, a ninguém deveis a não ser o amor, então eu fico em paz com ele também. Não, mas o pastor Vitor falhou comigo. Mas eu, antes de falhar com o pastor Vitor, eu falei com Deus. E ele me perdoou. Então eu devo, no mínimo, perdoar o pastor Vitor, porque com certeza, por maior pecado que ele venha cometer contra os meus valores, é menor do que eu cometi contra Deus. Sim ou não? Quem tem dificuldade de liberar perdão e perdoar pessoas, eu te ensino facilmente, gente. É só você olhar para Deus e ver o que você merecia. E como você foi perdoado, você libera perdão. Lembra da história que Jesus nos conta? Eu não sou bom de endereço, eu sei onde é a rua, mas não guardo o endereço, né? O nome da rua. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer da Bíblia, né? Então não guardo tudo. Mas Jesus, ele nos traz uma ilustração que nos faz entender plenamente do que é o cristianismo e do que é o perdão de Deus.
Na parábola, Jesus ele diz que existia um rei que foi pedir conta das pessoas que estavam devendo para ele. E diz a história que Jesus nos conta que tinha um homem que devia muito, mas muito, muito. Vamos colocar um valor só para nós imaginarmos aqui hipoteticamente. A pessoa devia $1 milhão para aquele senhor. E aí aquele senhor faz as contas e vê a condição do homem e vê que ele não tem como pagar aquele $1 milhão. E aí diz o seguinte, faz o seguinte, você precisa me pagar. E fala assim, Senhor, eu não tenho como te pagar, tem misericórdia de mim. E ao clamar, aquele homem, aquele senhor diz assim, eu vou ter misericórdia de você. A sua dívida está perdoada. E logo aquele homem sai feliz, beijando a mão do rei e se redimindo diante do rei. E logo lá na frente ele encontra um companheiro de vida. E encontrando esse companheiro, ele fala, você está me devendo. Você está me devendo. Ele falou, rapaz, eu sei que eu estou te devendo, mas no momento eu não tenho como te pagar. Me ajuda, perdoa essa dívida, depois eu te pago. Não, você vai ter que me pagar agora. Só que o que aquele rapaz devia para ele era R$10. Mensurando para você entender. E por causa de R$10 ele queria espancar o cara e chamou os guardas e falou assim, olha, esse cara me deve. Ele me deve, só que aqueles guardas olharam e falaram assim, isso é insano. É insano. E foram contar para o rei e falaram assim, rei, aquele homem que o Senhor perdoou agora, a dívida dele de $1 milhão, ele não quer perdoar a dívida de $10 do cara que ele encontrou. Aí falou, que rapaz sem vergonha, chama ele aqui. Sim, meu senhor. Ele falou assim, rapaz, como que você pode? Eu te perdoei uma dívida muito alta. O mínimo era você perdoar a dívida do seu irmão, que era muito menor. Agora você vai ser lançado nas trevas. E você não sai de lá enquanto você não pagar até a última moeda. O grande problema é que aquele homem não tinha como pagar a dívida dele, assim como nós não temos como pagar a nossa dívida diante de Deus. A nossa dívida é eterna, assim como o nosso perdão também ele é eterno. Só que Jesus nos ensina que na oração do Pai Nosso perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que estão nos devendo. Então, quando eu oro isso e eu retenho o perdão, automaticamente eu retenho o perdão para a pessoa, só que eu retenho o perdão para quem? Para mim. Quem está entendendo? Apóstolo, vocês ouviram outra vez? Não. Vem. Você quer ir para o céu, amém? Eu também quero. É um desafio para nós aqui. Amém? Então, nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Amém? Mas por que hoje eu quis só ler o nome deste homem que escreveu a carta de Romanos? Este homem chamado Paulo. Porque assim como ele, eu e você não somos um nome. E é muito interessante quando nós sentamos com as pessoas e começamos a conversar com elas, cada uma tem a sua história. Pessoas que um dia foram maltratadas, outras pessoas que não foram maltratadas. Pessoas que foram casadas uma vez, pessoas que foram casadas mais de uma vez. Pessoas que se envolveram nas drogas, outras que não. Pessoas que cresceram com família, pessoas que cresceram sozinhas, e cada um com a sua dificuldade. A gente começa a sentar e ver que simplesmente um nome não é. Existe uma história por trás de cada nome. Diga assim comigo, existe uma história por trás de cada nome. Então é importante, para que nós possamos entender o teor da carta de Romanos, precisamos entender quem é essa pessoa chamada Paulo, que um dia foi chamado de Saulo, o Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Esse homem que escreve não somente a carta de Romanos, como outras cartas, que elas são desafiadoras, você pode ter certeza. Não vai ser em qualquer igreja que você vai ouvir ministrações como as ministrações que você vai estar ouvindo de terça-feira aqui. Talvez no máximo que você ouça muito de ministrações assim seja em igrejas tradicionais. Mas nas igrejas neopentecostais, na maioria delas você não vai ouvir. Sabe por quê?
Existe um grande problema do ser humano para se arrebanhar muita gente. É mais fácil entreter do que ensinar a verdade. E o grande problema, hoje nós vamos tomar a ceia. Mas talvez seja a ceia que mais você tenha consciência do que você está fazendo. Porque a Bíblia mesmo nos ensina, e o próprio Paulo nos descreve, ele, um homem que não andou com Jesus, mas ele nos descreve sobre a ceia, que ele diz que no tocante à ceia eu não vos louvo. Por quê? Porque além de ter um grande problema na hora da ceia, que as pessoas se acotovelavam para comer, que existia um momento de encontro deles ali, que não era santa ceia, era uma ceia que eles faziam. Eles comiam rapidamente e os pobres ficavam sem comida. Sabe aquelas pessoas esfomeadas? Você conhece gente esfomeada assim? Que não pode ver a comida e já parece gafanhoto devorador? É isso. E aí Paulo falou, nisso eu não louvo vocês. Quando vocês forem tomar ceia, vocês têm que tomar com ordem, com decência, e deixa eu ensinar para vocês. E ao ensinar a ceia, ele diz assim, por isso o homem deve consultar a sua consciência e ver se deve ou não tomar. Porque tem gente que sem consultar a consciência faz como um ritual e acaba trazendo o problema para si mesmo. E ele diz, por isso que há entre vós muitos que dormem, ou seja, não são pessoas que morreram, mas estão mortas. Mas como assim, apóstolo? Elas estão tomando ceia, mas dentro de si mesmas elas estão mortas, porque elas não estão conectadas a Deus. Que elas não conseguem fazer o discernimento do que é a Santa Ceia. E aí diz assim, por isso que há no meio de vós muitos que dormem e não poucos que estão também doentes. Muitos doentes e não poucos que dormem. Ou seja, pessoas enfermas. Certa vez já ouvi outros pastores pregando que após as ministrações que eles estavam pregando, pessoas chegavam até a eles e falavam assim, eu não consigo liberar perdão para aquela pessoa que matou fulano. Outros diziam assim, eu não consigo liberar perdão para aquele irmão que me feriu dentro da igreja. Mas tudo tomando ceia. Tudo alinhadinho. Tudo religiosamente perfeito. Mas Jesus dizendo, não. Olha para dentro do seu coração. Sempre a sua oferta, a sua vida, as suas intenções estarão totalmente ligadas à sua vida, plenamente nas suas ofertas. Por que você acha que Deus recebeu a oferta e a vida de Abel, mas não recebeu a oferta e a vida de Caim? Porque a sua oferta vem de dentro de você. E Deus está de olho mais na sua motivação do que no que você faz. Quais são as suas motivações? Diga para a pessoa ao seu lado, me ajuda a pregar, e diz assim, meu irmão, quais são as suas motivações? Amém? É palavra de Deus para nós. Amém? Mas quem era Paulo? Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 6, para você que está anotando, Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 6. Eu preciso te dar as bases da palavra de Deus de hoje. Diz assim, ó, quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Tem gente que tem problema a gente pregar a mesma coisa, né? Se eu pregar todos os dias para você, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e você falar para mim, apóstolo, não aguento mais você falando de João 3,16. Enquanto você não mudar, Deus não vai mudar o disco. Tem vezes que nós não vamos mais à frente porque nós não mudamos o beabá. Não conseguimos progredir porque estamos como crianças. Paulo ele tem um grande problema com isso com a igreja de Corinto, porque ele diz para ela, vocês são imaturos, porque vocês estão com partidarismo. Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro. Nós não morremos por vocês, todos nós deveríamos ser de Cristo. Uma igreja que as pessoas seguem homens é uma igreja fadada ao fracasso. Uma igreja aonde são celebridades a serem seguidas, Jesus não precisa estar lá. Jesus ele está no meio do povo que quer adorá-lo e ele não compartilha a adoração a ele com ninguém. E aí ele diz aqui, ó, que ele repete e ele fala da história dele.
E ele conta da visão dele, ele fala do evangelho e insiste em falar. Para quê? Para que as pessoas entendam a realidade da vida cristã. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer como outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele olha para a vida dele e dá o testemunho de si mesmo. Um judeu com aliança com Deus, que nasce numa família judaica, perfeito, fariseu, cumpridor da lei. Ele diz, essa era a minha história, só que ele era perseguidor da igreja. O que me fascina em Paulo é um cara que é perseguidor da igreja e se torna um apologista. Aquele que faz a apologética do cristianismo, aquele que defende o cristianismo. Uma pessoa que perseguia cristãos, agora está disposto a dar a sua vida por aquilo que acredita. Teve uma transformação de mente. Nós vamos falar mais durante os nossos cultos sobre a vida dele. Mas uma coisa a gente aprende olhando para ele. Quem conhece uma pessoa dura? Dura de coração. Aquela, quem disse, meu irmão, só jumenta de Balaão para falar. Se a jumenta de Balaão não falar com a pessoa, ela não acredita. Deixa eu dizer uma coisa, Deus tem o poder de quebrar o coração da pessoa mais dura que você imaginar. Porque quando Deus entra com o poder dele, ele convence as pessoas de que ele é Deus. Ainda que elas venham a não se converter a Deus do jeito que a gente entende, mas elas reconhecerão que existe um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que acessou o coração dela. E às vezes essas pessoas têm medo do quanto a verdade de Deus é existente para elas. É um desafio. Muitas das pessoas que hoje não colocam seu coração no altar, não é porque não acreditam em Deus, é porque tem medo do tanto que acredita em Deus e sabe que a vontade de Deus é perfeição. A lei de Deus é contrária à vontade da pessoa. Então a pessoa prefere abrir mão. Mas deixa eu te dizer uma coisa, talvez você nunca imaginou. Uma das coisas que nós vamos trabalhar aos domingos, no tema que nós estamos tendo de volta ao lar, é o coração do filho pródigo. E de verdade eu não tenho dó do filho pródigo. Credo, apóstolo, que insensível. Nós vemos que ele voltou por quê? Porque ele está passando uma prova. Ele está passando uma necessidade. Está passando uma luta. Tem dó do pai. O pai ama tanto o filho que está como o filho que foi embora. E o coração do pai está sempre aberto esperando o filho voltar. O coração do pai está em frangalhos ali. O pai trabalha e está sempre na expectativa de que o filho volte. Mas e se o filho tivesse administrado bem a vida dele, ele voltaria? Não voltaria, ele não estaria nem aí com o coração do pai. E eu vejo que muita gente hoje diz que é cristão, mas porque está com alguma prova. Não é que se importa com o coração de Deus. É que está com um problema insolúvel em suas mãos. E gostaria muito que Deus resolvesse o problema dela. Isso não significa que ela quer relacionamento com Deus. Ela só quer que Deus resolva o problema dela. E está cheio de gente assim, até em cima do altar e dizendo que está trabalhando para Deus. No entanto, pessoas que estão se satisfazendo com a manifestação de Deus. E serão pessoas que lá no final, Jesus mesmo disse isso, não é palavra minha. Me esforço para que eu não seja um desses ao vício de Cristo, pastor. Um dia chegaremos lá e diremos, em teu nome não fizemos tantas coisas. E ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade
é quando você pratica as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Você pode ser pastor, você pode ser levita, você pode ser o que for na casa do Senhor. O seu cargo, o seu título não te garante a salvação. O que te garante a salvação é Jesus Cristo e o relacionamento que você tem com Ele. Às vezes as pessoas estão querendo ufanar, roubar da glória de Deus, dizendo o seguinte: olha, você viu quando eu preguei? Foi bênção. Viu só aquele louvor que eu cantei? É da hora. Você viu que as pessoas gostam do louvor que eu canto? Não. Se Deus não se manifestar, louvor nenhum vale a pena. A verdadeira adoração não é adoração ao homem, é adoração a Deus em espírito e em verdade. É isso que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa rever os nossos conceitos. Mas nós percebemos que quando Deus ele pega alguém, ele deixa o caco e fala ao coração da pessoa. Sabe aquele momento que Deus acessa? A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 8, versículo 1 e 3, é o momento final aonde Estevão, o primeiro mártir, morre aos pés desse homem chamado Paulo, que naquele momento era chamado Saulo. E diz a palavra que as vestes de Estevão ficaram aos pés de Saulo. Aquele homem olhando aquelas vestes, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus vai nos mostrar em Atos capítulo 9, na sua conversão, que ele lutava contra os aguilhões. Então alguma coisa picava a consciência dele, alguma coisa mexia na consciência dele. E é isso que eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que quando nós pregamos uma palavra dessa, pregamos uma verdade dessa, você pode não querer mais voltar na igreja, você pode querer sair da live, você pode nunca mais querer saber de qualquer igreja, de passar na porta da Efrata, mas que a tua consciência vai ser picada pelo ferrão de Deus, vai. Para você reconhecer, realmente Deus está beliscando. Sabe aquela beliscadinha? Aqueles ferrões que lutamos contra, mas na verdade a gente sabe. É aquela história do cartão de crédito que a gente sabe que não deveria usar, mas a gente diz que nós merecemos comprar aquilo. Mas depois a fatura vem e a gente vai ter que pagar. Trabalhei o mês inteiro, mas não podia, eu estou com outras dívidas, mas eu mereço. Merece, gasta. Depois vai sofrer as consequências. Aí você vai colocar a mão na consciência e falar assim: meu Deus do céu, não deveria ter feito isso. Porque no fundo, quando você gastou, você já gastou com a consciência dizendo o que para você? Não faz isso. Mas você driblou sua consciência, sim ou não? Mas ela não deixou de te acusar e dizer: você não devia fazer isso. Quem já fez alguma coisa errada e a consciência ficou cutucando sem ninguém falar nada? Eu sou o único que já pequei? Às vezes coisas simples. Às vezes numa carona que você poderia dar para alguém e não deu, a consciência pica. Dá aquela ferroada. Aquela palavra que você falou e não deveria ter falado, a consciência dá aquela ferroada também. Mas isso é o quê? É uma lei que existe dentro de todo ser humano. Até que ele se torna um leproso espiritualmente, fica insensível. Mas no fundo, no seu dia a dia, quando se pega nos momentos a sós, a sua consciência começa a dizer: você está fora do padrão de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Atos 8, 1 e 3 nos diz isso. Em Atos 9 diz a palavra de Deus que esse Paulo, ele está saindo a caminho de Damasco, perseguindo a igreja. E é interessante que se nós olharmos esse escrito de Lucas, que é o de Atos, nós vemos que ele não perseguia os apóstolos, ele perseguia a igreja de Cristo. Paulo, ele não deixava de acreditar em Deus, ele não acreditava na pessoa de Cristo e nos seus seguidores. Por isso eu tenho admiração dele se tornar o defensor do cristianismo, sendo que ele era aquele que perseguia. E diz a palavra de Deus que ele está a caminho de Damasco com cartas para levar preso discípulos de Cristo, para que eles fossem presos e futuramente mortos. Por isso que eu entendo para mim que na minha cabeça, esse homem Paulo, acho que das piores coisas que existia, era na consciência dele ele saber que ele aprovou a morte de Estevão, sabendo que era um homem santo. Saber que ele arrastou famílias e pai de famílias para dentro de arenas
entregou as pessoas para serem mortas com motivo religioso, mas não por relacionamento verdadeiro com Deus. Quem está entendendo? Eu acho que a consciência dele pegava muito. Pegava muito. E aí a Bíblia diz que ele está indo a caminho até que Jesus fala com ele. E ele cai do cavalo. Literalmente ele cai do cavalo. É o momento de Deus começar a quebrar aquela pedra ali, que eu creio que ele começou a moldar ele lá na morte de Estevão. E naquele momento ele cai do cavalo, fica cego. Jesus diz: por que tu me persegues? E ele diz: mas eu não te persigo, quem é o Senhor? Nem sei quem é o Senhor. E acho tão interessante essa ligação de Cristo com os seus seguidores. Quem persegue um cristão, persegue o próprio Cristo. E diz a palavra que ele ficou cego, levaram ele para uma rua, a rua direita, e ali ele fica cego e orando e falando com Deus. E é tão interessante que Deus toca quem ele quiser, da maneira que ele quiser. Deus sabe como acessar o coração das pessoas. Amém? E diz a palavra que no mesmo tempo que Paulo está lá orando e falando com Deus, o próprio Espírito Santo, olha como é obra do Espírito Santo, não é obra do homem. O homem que muitas vezes quer se vangloriar, mas Deus é quem faz todas as coisas, ele faz tudo em todos. Diz a palavra que existia um servo Ananias, um servo de Deus, e Deus vai lá e fala com ele através do Espírito Santo, diz assim para ele: olha, Ananias, vai até a rua direita, porque lá tem um homem que é precioso para mim. Paulo nem imaginava naquele momento, ele era precioso para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem você mesmo sabe dos teus pensamentos, dos pensamentos de Deus. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Quem olhasse para Paulo arrastando o cristão, imaginaria que ele se tornaria um cristão? Jamais. Quantas vezes vemos pessoas que odiavam falar nome de igreja, né, pastor? Não queria saber, não podia falar de cristianismo, não poderia falar de igreja, que eu não quero saber de igreja. Até que o Espírito Santo pega lá no coração e converte aquele homem. Então eu quero dizer uma coisa para você: se Deus tocar no coração de uma pedra bruta, Ele mesmo tem um projeto, Ele mesmo tem um plano, e Ele molda essa vida segundo a vontade dEle. Ninguém pode resistir a esse poderoso toque de Deus. Amém. E diz a palavra que Ananias diz assim: eu sei quem é ele. Ele anda matando cristãos. Mas quando o Espírito fala no coração do profeta, diz: olha, não, vai lá, porque ele é um servo escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus escolhe alguém, Ele já tem um propósito específico. Eu quero te dizer uma coisa e tenha certeza disso. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, se você está neste lugar, Deus está falando ao teu coração, Deus está falando através da palavra dEle, que Ele te chamou para Ele te usar. Apóstolo, mas eu não sou capaz, eu sou fraco, eu sou pequeno. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Ele quem chama, é Ele quem capacita os seus servos. Aleluia. Só que uma coisa a gente precisa entender: Deus sempre vai usar um outro servo dele para ativar um outro servo dele. Sabe como é o nome disso? Discipulado. Paulo, a gente pensa que Paulo, as histórias bíblicas, a história de Atos, para te contar, te contextualizar, você que gosta daquela Bíblia cronológica vai aprender isso. Que na verdade o livro de Atos é a mesma coisa que nós pegarmos o livro de Reis e de Crônicas. Por quê? O livro de Atos conta a história da igreja. Então todas as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, as outras cartas que foram escritas, elas estão dentro de Atos. Amém? Então, vem até Atos contando a história da igreja, a conversão de Paulo e a formação da igreja. E todas as outras cartas estão ali dentro. Então, Paulo, como uma pessoa importante, uma peça importante para o evangelho, ele se converte
E o próprio Cristo tinha um plano, um projeto através da vida dele. Ele não foi um homem qualquer. Deus, ele não escolhe qualquer. Ele escolhe pessoas específicas e faz deles grandes servos. O que importa é Deus escolher. É Deus chamar. E a gente vai aprender aqui mais durante os nossos estudos sobre o chamado dele. Aprendemos então que a vida tem propósito. Vamos ler esse trecho de Atos, capítulo de número 9, só para a gente deixar afirmado aqui, gravado na sua mente. Atos, capítulo número 9. Diz assim, ó, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha o resultado do que aconteceu na vida dele. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam, meu Deus, o que foi que aconteceu? Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia! Uma transformação na vida de um homem. Há impossíveis para Deus? Não há impossíveis. Há coração duro que Deus não acesse? Não há coração duro que Deus não acesse. Agora, quem esse homem se tornou? Eu quero mostrar para você. Eu quero convidar você a abrir de novo lá em Filipenses. Só que agora nós vamos ler a parte B. A gente leu a parte A, o que ele era. E agora o que ele se tornou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua vida, desde quando você aceitou a Jesus Cristo, você continua sendo a mesma pessoa que um dia você foi? Se você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, se você continua com os mesmos costumes do passado, se você continua do mesmo jeito, se você continua dizendo, eu sou assim, sabe aquela música antiga que dizia, o espírito de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e é assim que vai ser? Não, se você continua com esse pensamento, não houve uma transformação na sua mente, não houve uma transformação na sua vida, nas suas ações, você, infelizmente, eu preciso te avisar, porque ainda dá tempo,
você ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Se a sua mente ainda continua do mesmo jeito, as suas ações continuam as mesmas, não há mudança nenhuma na sua vida, não há mudança no caráter, não há mudança nas suas ações, não há mudança no seu envolvimento, não há mudança no seu cristianismo, você na verdade pode ser um grande religioso, mas você, infelizmente, não se encontrou com Cristo. Credo, apóstolo. É verdade. Você pode se emocionar com louvor, você pode se emocionar com uma palavra que eu te pregar, falando que você vai ser vitorioso, mas é pura mentira, porque Deus não compactua com o teu coração, Deus não compactua com as tuas ações. Sendo assim, se não houver uma transformação, verdadeiramente, Deus continua doido para cobrar o seu pecado. Mas apóstolo, o que aconteceu com esse homem? Já falei um pouquinho para você. Agora vamos ver o que é que ele diz. Qual é a mudança que aconteceu na vida dele? Capítulo 3 de Filipenses e versículo de número 7. Já deu para entender um pouquinho que o cara tinha muita coisa para ser arrogante. Mas olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu costumo usar esse exemplo. Sabe o que é você ter uma faculdade de 5 anos, 6, 7, pós, estudar aos pés das pessoas mais sábias da sua época, ter sua sala, seu consultório cheio de diplomas, você ter aquela Mercedona na garagem, aquela casona, tudo do bom e do melhor, que não é um pecado, mas chegar e dizer assim, tudo isso não é nada comparado a Cristo, a graça que eu recebi. É nessas horas que nós olhamos para o Evangelho e vemos que a nossa boca fala uma coisa, mas um emprego que as pessoas perdem, já não são mais adoradoras. Um conforto que a pessoa não tem, já não consigo mais ir para a igreja. Alguma coisa que lhe falta, Deus já não me ama. É lógico, não foi evangelizado da maneira correta. Te ensinaram que Deus ia te dar tudo o que você quer. Não, Ele te deu o que você não merece, a salvação. E por isso já é muito. Já é muito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo está dizendo, todos esses meus diplomas. Imagine, dizer que o tempo todo de vida dele, não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo, tudo que eu tenho, para mim, é esterco. Não vale nada. Mas não é que não tem valor aquilo. É que quando ele compara, porque ele está usando aqui comparação. Quando ele olha para as coisas humanas, ele fala assim, é muito bom o conforto, é muito bom isso, é muito bom os títulos, é muito bom ser honrado, é muito bom ser reconhecido, é muito bom você passar e as pessoas abaixarem para você, é muito bom as pessoas aplaudirem você, é muito bom as pessoas olharem para o seu anel, é muito bom as pessoas olharem o seu diploma e dizer, esse cara é o tal, mas para mim melhor ainda é as
pessoas olharem para mim e dizer: eis aí um servo de Deus, eis aí alguém parecido com Cristo. Isso para mim é uma honra. Ele está dizendo isso. Mas Paulo, e seus diplomas? Legal. E seu conhecimento? Legal. Mas eu considero tudo isso como bijuteria, como nada. Por quê? Eu encontrei uma pérola de maior valor. Eu encontrei um valor que excede a todos os outros valores. E eu estou disposto a trocar tudo isso para ser igual a Ele. Meu irmão, é esse ponto que eu fico imaginando, que muitas pessoas, quando a gente fala assim: nós queremos ter o poder de Cristo para ressuscitar mortos, nós queremos ter o poder de Cristo para curar vidas, nós queremos ter o poder de Cristo para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas poucas pessoas olham e dizem assim: eu quero o poder de Cristo para poder morrer numa cruz, para entregar a minha vida por aquilo que eu acredito. Não é verdade? Eu quero todas as benesses, mas eu não quero pagar preço nenhum pela minha fé. Mas ele não. Ele teve uma mudança de valores. Olha o que ele continua dizendo aqui. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor, no qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede das minhas ações, do meu conhecimento, da lei que eu tanto conheço, sendo a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão, presta atenção nisso, e a comunhão dos seus sofrimentos, me tornando parecido, ou seja, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso é transformação total. Isso é um encontro que impacta a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver a história de Jacó, que ele se encontra com Deus, ele luta com ele mesmo na presença de Deus. Deus vai trocar o nome dele e ele vai sair com um sinal na coxa, ele vai sair mancando. É a história que nós conhecemos da vida de Jacó, quando ele é transformado, o nome dele para Israel. Nós vemos na história de Isaías, capítulo de número 6, que ele já era profeta, e a Bíblia nos ensina 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, que ele tem profecias maravilhosas dadas por Deus. Mas é no capítulo 6 que ele tem uma visão do Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Mas quando ele vê isso, ao invés dele pensar que ele vai viver, ele vai morrer. Mas aí Deus envia um serafim que pega a brasa do altar, toca os lábios do profeta, tira a iniquidade dele, e a partir daquele momento ele diz assim: Senhor, pode enviar a mim, porque eu estou pronto, porque o Senhor me santificou e me deu as nações para o profeta. Então eu recebi espírito de ousadia. Pode deixar, Senhor, eu vou para cima. Todas as pessoas que têm um verdadeiro encontro com Deus têm transformação na vida delas. Qual foi o seu verdadeiro encontro com Deus? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Encontro que transforma. Eu só quero deixar algo que ele escreveu, que realmente escrever aquilo que a gente não teve experiência é uma coisa, mas escrever aquilo que a gente teve experiência é totalmente diferente. E ele diz, em Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se tornem igual, não se amodem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, por causa do tempo, eu paro aqui. Mas terça-feira a gente continua. E agora nós temos a Santa Ceia. Apresente o vosso corpo. Apresente a vossa vida em sacrifício santo e agradável a Deus nesta noite. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Esse é o início da nossa jornada de Romanos. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Hoje só falamos do nome Paulo. Tem mais coisa aí. Semana que vem a gente continua falando de Paulo, que hoje não dá mais tempo. Vamos falar do que é ser servo de Cristo. Sua vida vai ser transformada. Se não mudar a sua mente, nada vai ser mudado ao seu redor. E nesse momento nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor. Você não tomou ceia, ou você que já tomou vai tomar outra, não tem problema quantas ceias você tomar. O segredo não está na quantidade de ceia para te santificar. E o segredo também não está nem no pão nem no suco de uva. O segredo está no espiritual do que você está fazendo. Essa é a realidade da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho para você. Quais são as marcas? Talvez você olhe e diga assim, apóstolo, na verdade eu não tenho essas marcas não, apóstolo. Que bom. A melhor coisa é reconhecer que ainda não tem as marcas, mas ter a oportunidade de viver essas marcas na sua vida e dizer, Senhor, sela-me agora, sela-me com teu Espírito Santo, transforma a minha mente, transforma a minha vida, transforma os meus pensamentos, transforma os meus sentimentos, porque eu quero mostrar ao mundo o que é te servir. Eu desafio você a entregar sua vida totalmente ao Senhor Jesus nesta noite. E descobrir, preste atenção, desafio, e descobrir o que ele faz na vida de uma pessoa que se coloca nas mãos dele. Eu desafio você. E você pode ter certeza que eu quero ser o primeiro a ficar na fileira, na primeira fileira, para aplaudir o que Deus fez na tua vida de pé. E as pessoas que olharam para você e disseram, não pode ser ele, não pode ser ela. É sim, porque Deus transforma. Talvez você tenha filhos, talvez você tenha esposo, esposa, você ainda não sabe o que é essa pessoa nas mãos de Deus. A pessoa mais pacata, a pessoa mais dura, a pessoa mais insensível. Quando o Espírito Santo enche ela vai chorar igual bebê. Ela vai pregar e vai dar vida por aquilo que acredita. É só ser cheio do Espírito Santo. Mas que você seja impactado hoje. Hoje é você que está aqui ouvindo essa palavra. Levante assim as suas mãos, você que pode. Senhor, nós entregamos nossa vida ao teu altar. Senhor, começa pela minha, a transbordar da tua presença, Senhor, a me colocar no teu altar de uma maneira poderosa, para que a tua glória se mostre através de nós, Senhor. Nós nos colocamos aqui,